E aí galera do canal Adriano Nunes, hoje a gente vai reagir aqui a mais um vídeo de mais um canal aqui do YouTube. E o nome do vídeo é Nintendo Bizarro Expose do MrBeast. Pra quem não sabe, né, esses dias aí teve uma polêmica envolvendo, né, o MrBeast, que hoje, né, é considerado o maior youtuber do mundo, né, com mais de 470 milhões de inscritos, né, no canal dele. Só para contextualizar, né, um pouco para vocês, né, pelas pesquisas que eu fiz, né. E tinha uma ex-funcionária dele, brasileira, que quando foi demitida, assim que ela foi demitida, ela falou que ela foi demitida e ela alega, né, ela processou a empresa do MrBeast, né, que ela trabalhava, alegando que sofria assédio moral e assédio sexual, inclusive do próprio MrBeast, né, que ela falava que ele levava ela chamava elas só para um local separado, só os dois. E ela fala também que sofreu muito preconceito, né, por ser mulher. E quando ela engravidou, a empresa, em vez de conceder, né, o benefício da licença maternidade, né, para ela, por causa da gravidez, a empresa colocava serviço para ela fazer, né? Isso, segundo a acusação que ela falou, né, que ela fez, né? Então, contei assim brevemente um pouco da história, um resumo, pelo que eu vi, para situar vocês, né, mais ou menos, né, contextualizar para vocês, né. Então vamos lá, vamos começar, né, o react. O maior youtuber do mundo, bilionário, conhecido por doar milhões e ajudar pessoas ao redor do planeta. Mas se por trás dessa imagem perfeita existir um lado que quase ninguém vê. O nome de Jimmy Donald voltou ao centro de uma polêmica pesada, e dessa vez envolvendo uma brasileira que trabalhou dentro da empresa dele. E as acusações são sérias: assédio, ambiente tóxico, pressão extrema e até relato de trabalho no meio do pacto. Só que, como sempre, a história não é tão simples assim. De um lado, denúncias gravíssimas que expõem um possível bastidor completamente diferente do que a gente imagina. Do outro, a empresa negando tudo, dizendo que é intenção, afirmando ter provas para se defender. Então fica a pergunta, né, o que realmente acontece por trás das câmeras do império de MrBeast. Nesse vídeo você vai entender todos os detalhes dessa história, ouvir os relatos, ver a resposta da empresa e acompanhar tudo que já veio à tona até o momento. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Jimmy Donald, o famoso MrBeast, eu acho que ele dispensa apresentações, né? O cara simplesmente é o maior youtuber do mundo, com mais de 470 milhões de inscritos na plataforma. Isso é muita coisa, cara. Ele acumulou tanta grana que passou a investir milhões de dólares nas próprias gravações, criando desafios que envolvem quantias absurdas de dinheiro, e isso só fez ele ficar ainda mais famoso. Ele também acabou ficando muito conhecido pelo seu lado filantrópico, né, doando milhões para pessoas que precisam, e em várias ocasiões bancando projetos inteiros do próprio bolso. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando ele decidiu construir cerca de 100 poços de água lá na África. Como já foi, mas ainda estão faltando 99 poços. Vocês vão a mais de vídeo. Juntos, esses 100 poços vão trazer água potável para mais de meio milhão de pessoas. Dito isso, né, o senhor Fera, ele também já se envolveu em diversas polêmicas, como por exemplo quando ex-participantes do reality Beast Games entraram com processos contra ele e a sua produtora, alegando assédio sexual, condições de trabalho precárias, privação de sono e até falta de alimentação adequada. É mole? Bom, também teve acusações de manipulação e fraude em alguns de seus vídeos
vídeos virais, entre outras histórias. E agora surge uma nova denúncia contra o youtuber, e dessa vez aí uma brasileira no meio, né, que trabalhou aí na empresa dele, resolveu fazer então, né, esses exposeds bem pesados. O que rolou foi o seguinte: a brasileira Lorraine Mavromatis, ela já mora nos Estados Unidos há algum tempo, afirmou nas redes sociais nessa última quarta-feira que sofreu assédio sexual e moral durante os anos em que ela trabalhou na empresa do MrBeast, a MrBeast Industries. A Lorraine, ela começou o relato se apresentando, né, se explicando o que foi que ela entrou aí para a empresa do Jimmy. I was born and raised in Brazil. For the last 10 years of my life, I dedicated it to studying and analyzing the social media space from the inside out. And I just completely fell in love with the content creation process. And that passion eventually led me to wanting to work with brands and work on their social media strategies. And that's what eventually led me to MrBeast. Ela contou que chegou a fazer entrevista com o próprio MrBeast e quando entrou na empresa já num cargo alto, se sentiu realizada, como se estivesse conquistando algo enorme. De fato, ela estava, né? Só que não demorou muito para ela perceber que por dentro a realidade era bem diferente da imagem que passava ali para quem olhava de fora. A brasileira relata que era uma das poucas mulheres no alto escalão executivo, muitas vezes a única mulher na sala, que fazia com que fosse desrespeitada em diversas situações. Segundo ela, quando dava alguma ideia, em certas ocasiões era chamada até de burra, além de mandarem ela calar a boca na frente de toda a equipe. I was interviewed by the CEO and Jimmy Donaldson, MrBeast himself. I was hired on the spot. I led teams. I oversaw creative operations across multiple platforms. But most importantly, I saw how things worked from the inside. Unfortunately, it didn't really take me too long to realize that things were not how they looked like on the outside. From the very beginning, I was yelled at, cursed at. I was even called dumb in front of my entire team after giving a business idea, only to have a man give the exact same idea a minute later and get praised. A brasileira ainda relata que foi obrigada a comparecer sozinha em reuniões privadas na casa do CEO da empresa, num ambiente iluminado apenas por um abajur lateral e que galera, são acusações graves, né? Que essa ex-funcionária, essa brasileira, a Lorraine Mavromatis, fez contra o MrBeast, né? E se for comprovado mesmo que isso aconteceu, arranha um pouco na imagem do MrBeast, né? Que construiu, né? Pelo mundo todo, né? A imagem que ele construiu aí, sendo o maior youtuber do mundo que ele é, né, hoje. Então a gente vai aguardar os próximos passos aí desse caso aí, né? Desse exposed que essa brasileira aí que trabalhou na empresa do MrBeast fez contra o MrBeast, né? E a empresa dele. E vendo o que isso vai dar, né? Porque é muito grave isso daí, né? Essa acusação que essa brasileira fez, né? Essa moça brasileira fez contra o MrBeast, né? Ocasiões ele ficava dando em cima dela, comentando o quanto ela era atraente, bonita. Além disso, segundo ela, esse mesmo CEO chegou a fazer uma insinuação um pouco estranha envolvendo o próprio Beast. Vale a pena aí prestar atenção para entender o que ela quis dizer. Bizarro. I was obligated to attend one-on-one meetings at the CEO's house by myself in an upstairs room only lit by a side lamp and have him hear how attractive and beautiful I was. The CEO also told me that Jimmy, MrBeast, gets really awkward around attractive women, and I quote, "Lorraine, let's say that when you're around and he needs to go to the restroom, he's not really using the restroom." I started changing completely how I dressed to go to work. I started only wearing baseball caps, extremely baggy clothes. I basically just tried to do everything to disappear. Ela também menciona comportamentos bem juvenis, para dizer o mínimo, no
rolavam dentro do ambiente de trabalho. But the thing is that when you're working in a male-dominated field, especially one that's being run by boys, where they preach that if talent wants to draw a dick on the wall, let them. It doesn't matter how smart you are, it doesn't matter how hard you work, giving your best will never be enough. No vídeo, a Lorraine ela não cita diretamente o nome do CEO que teria cometido esse assédio, mas segundo o G1, o processo menciona o ex-CEO da empresa James Warren. Depois de 3 anos trabalhando nas empresas do Jim e passando por tudo isso, inclusive tendo que mudar até a forma de se vestir, a Lorraine ela contou que engravidou, só que segundo ela, o que deveria ser um momento mágico e feliz foi imediatamente substituído por medo, já que o combinado com o RH não foi cumprido e ela chegou a trabalhar até durante o trabalho de parto. Para por aí, tá? Logo após o nascimento do filho, a brasileira já precisou voltar ao trabalho, ainda lidando com a depressão pós-parto, abrindo mão daqueles primeiros momentos que são tão importantes entre mãe e filho. Things got worse when I became pregnant. I had approved maternity leave signed off by HR, and I had agreed that I would work up until my last day of pregnancy. I said, well, I'm in labor, on my way to the hospital, I will call you, and that's when I want my maternity leave to start. On paper it sounded beautiful, but in reality it meant nothing. I was at the hospital in labor, in a team meeting. 1 week postpartum, still healing, sleep deprived, emotionally and physically exhausted. I was already back to work. Less than a month postpartum, going through postpartum depression, and I had to hop on a plane, fly out of the country to work on a main channel shoot, and leave my newborn baby behind. When I think about those first 2 months, and all the time that was taken away from me, from bonding with my baby, the time that was supposed to be protected, those moments were all taken away from me. E hoje vamos voltar juntos. Explica que ela fala com a voz embargada, né? Que ela fala emocionada, né? Shara Lorraine conta que apenas 2 semanas depois de voltar da licença maternidade, que já tinha sido curtíssima, ela acabou sendo demitida. E o motivo, segundo ela, foi que teria um calibre muito alto para a posição, em que a empresa precisava de alguém com um calibre menor. Não faz muito sentido, né? Como você demitir alguém, porque essa pessoa é muito incompetente para o cargo. And after everything that I went through, O que não faz o menor sentido, né? Essa moça era muito competente pro cargo e acabou sendo demitida logo depois de retornar, né, da licença maternidade dela, né? Da falsa licença maternidade que nem teve, né? Porque a empresa meio que obrigou, segundo o que ela falou aí, né, a trabalhar dentro do período que ela podia estar aproveitando com o filho dela, né? E era, segundo ela era obrigada, né, a trabalhar, né, pela empresa aí que ela trabalhava aí do MrBeast. 2 weeks after coming back from what was supposed to be a maternity leave, my maternity leave, I was let go. And the reason was, and I quote, "You are too high of a caliber for this position. We need someone of a lower caliber." Now have that make sense and let that sink in a little bit. So today, I'm taking legal action, not just for what happened at the end, but for everything that happened along the way, and for the toxic culture that made it all possible. They tried to silence me enough, but enough is enough. And I'll let the legal process speak for itself now. Thank you. Bom, por conta de tudo isso, a brasileira decidiu entrar com um processo contra a empresa em um tribunal lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Entre os principais pontos da ação está, então, a suposta violação da lei de licença familiar e médica, garante o afastamento temporário do trabalho em situações como o nascimento de filhos, segundo a lei. Que é meio que equivalente à licença maternidade aqui no Brasil, né? Essa licença aí, né, lá nos Estados Unidos. A empresa teria deixado de orientar formalmente a funcionária sobre seus direitos ao solicitar a licença maternidade e, mais do que isso, teria exigido que ela continuasse trabalhando durante esse período. Isso incluiria participação em chamadas de trabalho ainda na sala de parto, gestão de lançamento de produtos e até atuação em projetos que envolveram viagem internacional ao Brasil poucas semanas após o nascimento. Além disso, ela afirma que foi demitida menos de 3 semanas após retornar integralmente ao trabalho, o que na visão dela configuraria a retaliação,
A ação também aponta que Lorraine foi substituída por um homem. O processo descreve o ambiente como um verdadeiro clube do bolinha, com um tratamento desigual entre homens e mulheres. Segundo o relato, ela teria sido excluída de reuniões só com homens e passado por situações consideradas humilhantes. Uma delas teria sido quando precisou buscar uma cerveja para o Mr. Beast antes de uma gravação, algo que, segundo a denúncia, teria um caráter degradante, ainda mais por ter acontecido na frente da equipe toda. Bom, isso que me lembrou até agora a Juliana, né, reclamando de levar cerveja lá para os convidados da noite. O fato é que o caso já tomou uma proporção enorme, tanto que até o SBT chegou a fazer uma matéria sobre o assunto. Marina, porque ela diz que Inclusive eu assisti essa matéria aí, né, do SBT, antes de eu gravar esse vídeo, esse react pra vocês aqui, né, nesse caso, né, do Mr. Beast aí, com essa moça brasileira que trabalha na empresa dele. Eu assisti exatamente essa mesma matéria. Para eu ficar por dentro do assunto, né, pra não falar besteira aqui pra vocês. ela foi assediada não só moralmente, mas também sexualmente. Ela passou por todo aquele problema que as mulheres que são assediadas no trabalho passam. No vídeo dela, ela narra que ela tentou se esconder, tentou se apagar, começou a usar roupas que ela considerava feia, começou a usar bonés. Bom, apesar do youtuber ainda não ter feito um pronunciamento pessoal, nem em vídeo, nem nas redes sociais, a empresa dele, a Beast Industries, já se pronunciou, né, posicionou oficialmente, negando todas as acusações feitas por Lorraine. De acordo com o porta-voz em declarações a veículos como a BBC, Newsbeat e a People, a defesa do criador afirma que as acusações são categoricamente falsas e que tudo isso não passaria de uma tentativa de ganhar mídia. A Beast Industries também diz que possui evidências, incluindo mensagens no Slack, isso talvez é um aplicativo de conversa, né? E no WhatsApp, além de documentos internos e testemunhos que, segundo eles, refutam inequivocadamente os relatos da brasileira. Ainda segundo os representantes, a demissão de Lorraine não teria qualquer relação com a gravidez ou o desempenho dela, mas sim com uma reestruturação interna liderada por um novo gestor que acabou eliminando cargos de vários funcionários, tanto homens quanto mulheres. Enfim, no final das contas, vira aquela clássica situação que a gente conhece muito bem, né? A palavra de um contra a palavra de outro. Agora é esperar para ver o que mais vai pesar aí no tribunal, né? Quem vai sair talvez vencedor dessa história. E você, o que você acha? Você acredita nas declarações da brasileira? Comenta aí embaixo para saber a sua opinião. Se você estava sabendo desse exposed do Mr. Beast, ou melhor, né, a empresa do Mr. Beast acabou sofrendo. No próximo vídeo, tchau. Você está procurando uma pós-graduação com conclusão em tempo recorde? Cara, eu acho assim que, vendo esse caso aí, eu acho que é difícil, assim, porque a palavra de um contra o outro, a palavra do outro, né? É a palavra dessa moça aí, brasileira, contra a palavra do Mr. Beast, né? Da empresa dele lá. E o caso tá na justiça ainda, né? Também não tá muito crua essa história, não tem que amadurecer nessa história mais aí pra gente concluir tirar uma conclusão melhor, né? Mais uma coisa que eu senti falta também foi que a falta de pronunciamento do próprio Mr. Beast, né, sobre esse caso aí. Até agora, né, até eu gravar esse vídeo, no momento que eu tô gravando esse vídeo agora, não soltou nenhum pronunciamento, né, sobre essa história aí, envolvendo esse exposit aí dele por essa brasileira aí, né. O que não sei se pela história tá muito crua ainda, né, essa história do exposit dele aí. Tá muito cru ainda. Não sei se ele não teve tempo ainda de se explicar ou alguma coisa assim nesse sentido.
Mas eu senti falta do pronunciamento do próprio MrBeast sobre essa história aí, sobre esse caso aí. Esse exposed aí que ele sofreu, né? Dessa brasileira. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar sempre recebendo notificação de vídeo novo. Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, toda semana eu estou postando vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, né? Seus parentes, seus amigos, todo mundo. E deixe nos comentários o que você acha desse caso aí, envolvendo esse exposed aí do MrBeast por essa moça aí brasileira aí que trabalhou na empresa dele, né? A Lorraine Mavromatis. Então é isso, falou galera, grande abraço, até mais, tamo junto, falou, é nóis, tamo junto.